Olá! Transtorno de depressão ansiosa. O que é isso? O que é exatamente um transtorno? Aqui nós temos 3 palavras para definir inicialmente para o seu conhecimento. O que é transtorno, o que é depressão e o que é o termo ansioso, né? E quando se une esses 3, então, que resultados nós temos? O que significa isso? Transtorno de depressão ansiosa. Acompanhe comigo aqui no canal Plenamente Psicanálise. Agora vamos tratar desse tema, que não é um tema tão desconhecido. Ele atinge a muitas pessoas, especialmente nesse momento em que vivemos. Muitas pessoas estão passando por essa situação. Como resolver essa situação? Acompanhe comigo aqui, agora, no canal Plenamente Psicanálise. Muito bem, eu sou Francisco Bieniaszewski, psicanalista, pedagogo e especialista em psicologia transpessoal. O tema que eu quero desenvolver agora é o transtorno de depressão ansiosa. O que significa isso? Primeiramente, eu quero trazer uma definição de alguns termos que a gente vê falar muito e às vezes tem dúvidas. Então, o primeiro termo é distúrbio. O que é um distúrbio? O distúrbio pode ocorrer na infância, pode ser originado na infância e atrasa assim, a maturação das funções do sistema nervoso central. E isso pode trazer algumas consequências, né? Até inclusive na vida adulta, pode persistir até a vida adulta se não tratado a tempo. E um exemplo disso pode ser a bulimia, que é quando a pessoa come, né, faz uma refeição e depois ela acaba vomitando. É um transtorno, né, um distúrbio nervoso aí, né? E ele compromete condições físicas ou mentais do indivíduo, pode afetar a rotina diária, porque compromete aquilo que a pessoa vai fazer, interrompe, inclusive, o desenvolvimento neurológico, há um comprometimento mais aprofundado, e prejudica, inclusive, o hábito alimentar, a interação social, a habilidade intelectual e também apresenta algumas anormalidades físicas, como tremores, até tonturas e algumas coisas nesse sentido. Então, esse é um distúrbio. Nós temos também a síndrome. O que é uma síndrome? A síndrome clínica é um sintoma ou sinal que se apresenta e está ligado a mais de uma causa. Ela pode acontecer por diversas causas. Como, por exemplo, nós temos a síndrome do pânico e o síndrome de Down. Então pode ser uma questão neurológica ou em alguns momentos também de origem psicológica, né? Do nosso pensamento, do nosso desenvolvimento psíquico. E aí temos também o transtorno. O que é o transtorno? É a alteração na saúde de origem mental ou psicológica. E é esse transtorno que eu quero trabalhar agora. O transtorno de depressão ansiosa. Ele está relacionado geralmente a uma alimentação, uma má alimentação, uma má distribuição, digamos assim, na questão emocional, da personalidade da pessoa e movimentos do ser humano. Como exemplo, posso citar aqui o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Temos também o TDAH, transtorno de déficit de atenção. Transtorno de bipolaridade, que é o TB. Temos a depressão, temos também o transtorno de ansiedade em si e a anorexia nervosa, que a pessoa emagrece muito pelo sistema nervoso estar trabalhando constantemente aí. Então são alguns transtornos que existem aí. E dentro desse nós temos a junção do transtorno da depressão e da depressão ansiosa. Como é que ele funciona? Bem, vamos definir algumas situações aqui. Quais são as causas que podem originar esse transtorno? Por exemplo, o desemprego, que vai gerar uma insegurança diante das situações da vida da pessoa, conflitos bastante fortes nos relacionamentos, pode ser de amizade, pode ser casamento, familiar, etc., né? E, por exemplo, o luto. O luto pode vir trazer um transtorno de depressão ansiosa, né? Por uma grande perda, um familiar, né? E aí gera esse transtorno para a pessoa. Quais são as consequências, né? Já vimos as causas, quais são as
as consequências do transtorno? Tristeza e preocupação constante, excessiva. É o desejo de estar no controle daquela situação, mas não consegue, porque tem coisas que não dependem da gente, né? São fatos que acontecem na nossa vida, realmente independem da gente. E daí? O que é que a gente faz com isso, né? Então a gente quer estar no controle, quer resolver aquela situação, gostaria que isso não acontecesse, mas aconteceu, como é o caso do falecimento de uma pessoa querida. Qual é o controle que nós temos sobre isso? Nenhum. Se fizermos tudo o que foi possível, levamos ao médico, tomou o remédio, fez o tratamento e a pessoa veio a falecer, ponto final. Mas nem sempre isso é assim na nossa compreensão emocional e acaba gerando essa depressão ansiosa, que é o desejo de recuperar aquela situação, mas não há mais possibilidade. É o caso também, como eu já citei, o próprio desemprego, né? E agora, o que é que eu faço? Vem esta pergunta aí, né? O pensamento constante de forma negativa. Não vou conseguir, não vai dar certo, fui incapaz, não tive possibilidade, não consegui controlar, a culpa é minha. Ora, esse é um pensamento negativo muito forte, né? Que vai acontecendo na nossa vida e vai trazendo para nós cada vez mais situações negativas e vamos criando aquele ambiente de tristeza, né? E ele vai aumentando e aumentando e aumentando, né? Também tem a questão da frustração. A pessoa se frustra, né, diante de um acontecimento. Então ela tinha uma expectativa, ela tinha um desejo. Esse desejo não deu certo, essa expectativa não deu certo. Aí vem a frustração. Com essa frustração vem a tristeza, aí vem aquela espécie de depressão, e isso vai se repetindo. E aí entra um outro detalhezinho importante, ele é cíclico. O que significa ser cíclico? Que se repete, e se repete, e se repete. Se retroalimenta, vai se alimentando e vai repetindo. Então, por ser cíclico, você não consegue sair disso. Precisa quebrar essa questão cíclica. Já vou passar mais adiante algumas dicas sobre isso aí, né? Então, é essa a questão. Quais são os sintomas que eu posso perceber que a pessoa está com depressão ansiosa? Primeiro, irritabilidade. Bom, toda depressão traz um pouco de irritabilidade. Por quê? Porque a gente não quer estar nessa situação. Eu não quero me sentir assim, mas estou me sentindo assim. E por estar me sentindo assim, eu me culpo. Inclusive, a culpa é uma coisa muito importante na nossa vida, do qual nós temos que trabalhar. Aqui no canal, temos um vídeo tratando sobre isso, sobre a culpa. Assista ali o videozinho sobre a culpa, né? E temos também, então, aí no caso, um outro sintoma é a insônia. Ou dormir pouco ou dormir muito, como sendo uma fuga, né? Também temos a questão da perda de apetite, né? Ou apetite excessivo. Uma espécie de sufocação, né? Aquela falta de ar. Parece que vai acontecer, geralmente nessa região do peito. Parece que está preso ali, né? Parece que está faltando o ar para a pessoa. Desânimo. Então a pessoa não tem vontade de fazer nada, nem de se alimentar, nem de pentear um cabelo, nem de tomar banho, enfim. São situações, são itens que vão acontecendo aí. E também o medo constante do futuro. Será que vai dar certo? Está estudando, vai fazer uma prova. Será que vou tirar uma boa nota? Mas você não fez a prova ainda. Estudou? Beleza. E caso não dê certo, tira uma nota baixa, paciência. Na próxima você recupera. Né? Então, o importante é a gente fazer algo antes daquele fato acontecer, uma prova, um concurso, ou seja lá o que for. Né? Então, reagir antecipadamente a isso. Qual é o tratamento que nós podemos indicar para esse transtorno de depressão ansiosa? Bem, algumas coisas aqui. Primeiramente, nós temos que ver o grau de comprometimento que já tem esse transtorno. Se ele for muito alto, é necessário procurar um psiquiatra para haver a intervenção de medicamentos. Somente o médico psiquiatra pode receitar o medicamento que vai ajudar na superação desse transtorno. Um outro item, quando ainda não está tão aprofundado assim, é a própria psicanálise. Fazer a consulta com um psicanalista, né? Fazer uma terapia. Isso vai ajudar muito a reencontrar-se, né? A fazer uma avaliação junto com a pessoa e estabelecer algumas crenças
positivas, porque às vezes chegamos numa altura da nossa vida e não vemos mais vantagem na gente. Eu não faço nada certo, nada acontece de bom comigo, nem sei porque estou vivendo. Essas perguntas que a gente começa a fazer e que não trazem nada de bom, não são boas. Então é preciso haver uma intervenção de uma pessoa de fora, porque parece óbvio, tão claro isso para quem está fora. Quem está vivendo o problema não percebe isso, então ela precisa de uma ajuda. Procurar um psicanalista aí, quando ela não é tão aprofundada aí, o grau de doença, né, não está tão grave esse transtorno, né? O enfrentamento dos medos, né, o psicanalista vai ajudar a enfrentar esses medos, a perceber que muitas vezes são fantasmas, não são reais, né, mas a gente pensa que é real, ele pensa que é assim, né? Então realmente é um transtorno. E também o medo do futuro, né? Então observar, planejar esse até o próprio dia. Como dica para você, coloque numa folha qualquer de papel o que você vai fazer hoje, nesse seu dia. Levanta amanhã, vou fazer isso, vou em tal lugar, vou fazer tal coisa. E é uma espécie de uma agenda para aquele dia. E amanhã? Bom, amanhã é outro dia. Então não se preocupe com amanhã, para não gerar a ansiedade. Preocupe-se naquele momento. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou escrever, eu vou fazer uma outra ação naquele momento. Amanhã é outra situação, é outro dia, é outro momento no qual você vai interagir aí, tá certo? E também, uma outra coisa muito importante são exercícios diários que você pode fazer. Uma caminhada, uma boa leitura, um livro positivo, um livro alegre, boas companhias. Evite pessoas do tipo, que triste, que vida difícil, que coisa. Aquelas pessoas que só sabem reclamar, lamuriar, né, ficar naquela vibe negativa. Afaste essas pessoas, não procure elas, né? Procure pessoas boas que te levam, que você possa fazer um passeio ou alguma coisa nesse sentido aí, né? E exercícios físicos, seja uma caminhada ou numa academia, são situações que podem ajudar você a superar. Beleza? Essas são as dicas para o transtorno de depressão de ansiedade, que acontece muito especialmente nesse momento contemporâneo que estamos vivendo aí. Busque essas alternativas, procure solucionar esse problema que você está passando e se não conseguir sozinho, peça ajuda. Peça ajuda e assim você irá conseguir superar isso aí. Ok? Gostou desse vídeo? Coloque nos comentários. Qual outro tema você gostaria que a gente trabalhasse aqui? Espero que tenha sido bastante útil, esclarecedor a você. Muito obrigado por estar com a gente, divulgue o canal, deixe seu likezinho aí. E muito obrigado por estar com a gente aqui no canal Plenamente Psicanálise. Até a próxima!